a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: não, nem a este tenho escolhido o Senhor. Então fez Jessé passar Samar, porém disse: tão pouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo, formoso semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque esse mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Diga amém. E graças a Deus. Pode se assentar aí, por favor. Amém? Preste bastante atenção. Nós estamos no capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Uma passagem bastante conhecida, sobre uma pessoa também bastante conhecida da Bíblia. Davi é um dos homens mais falados em toda a Bíblia Sagrada. O nome dele é citado inúmeras vezes, do Velho Testamento ao Novo Testamento. Até no último livro da Bíblia é citado o nome de Davi. Deus não se cansa de falar desse nome. A Bíblia vai dizer que Saul ele erra com Deus. Saul ele pisa na bola com Deus. Deus mandou Saul executar uma missão, e a missão era para matar os amalequitas e o rei de Amaleque, que era Agag. Deus deu essa missão para Saul no capítulo 15, através da vida do profeta Samuel. Mas a Bíblia diz que quando Saul chega nessa cidade de Amaleque, Saul entra na cidade, toma a cidade. Saul mata os soldados, mas Saul poupa os bois, as vacas, as ovelhas, e poupa também a vida do rei da cidade, os amalequitas, Agag. O que deixou Deus muito irado, porque Saul não executou a ordem de Deus. E quando Samuel chega, Samuel vai notificar Saul que Deus está muito irado com ele, porque ele não fez conforme Deus tinha mandado. É então que Saul vai se justificar, vai dizer que o povo perdoou o melhor das ovelhas, dos bois, da vaca. E aí Samuel manda que tragam Agag, o rei de Amaleque. E como Saul não matou Agag, a Bíblia fala então que Samuel despedaçou Agag. É aí então que Deus decide, naquele momento, arrancar Saul do trono de Israel e dar o trono a um homem chamado Davi. Homem esse que Samuel ainda não conhecia ele. Homem esse que o nome dele não tinha sido mencionado aos ouvidos de Samuel. Nem Samuel sabia que Deus tinha escolhido Davi. Samuel já sabia que Deus já tinha se agradado de uma outra pessoa para colocar no lugar de Saul, porém não sabia quem era essa pessoa. A Bíblia diz então no capítulo 16 que Deus visita a pessoa do profeta Samuel e ordena que Samuel saia de onde ele está e vá até a cidade de Belém, para lá ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel. E o recado que Deus dá, a missão que Deus dá para o profeta Samuel é essa aqui, ó.
dar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus fala para Samuel ir até Jessé, até Belém, até onde Davi mora, mas não menciona Samuel o nome de quem vai ser ungido. E Deus fala para Samuel para ele ir carregando uma situação na mão, uma coisa na mão, um vaso de azeite, um vaso cheio de óleo, de azeite. Deus falou para Samuel: toma o teu vaso, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Por que eu estou trazendo essa palavra? Por que Deus manda Samuel pegar um vaso? Naquela época era um vaso, hoje tem garrafa, amém? Por que Deus manda Samuel pegar um vaso de azeite, um recipiente, e encher de azeite e levar esse azeite até Belém, e lá encher a cabeça de Davi de azeite, derramar sobre Davi o azeite? Por quê? Por que Deus não falou para ele assim, ó, vai lá, chega lá, você só põe a mão na cabeça dele e ele vai ser o rei de Israel? Por que tem que ter o azeite? Por que tem que ter essa substância física para que possa vir algo espiritual? Porque o azeite é o selo. Perceba que o Espírito de Deus só se apodera de Davi depois que é derramado o azeite. Então Samuel sai de onde ele está, de Ramá, sua cidade, e começa uma jornada até Belém, carregando um vaso de azeite. Dentro daquele vaso tem um óleo, como esse, que alguém que olhasse falava, é simplesmente óleo, mas não era simplesmente óleo. Era a substância que qualquer pessoa gostaria de receber no lugar de Davi. Qualquer pessoa gostaria de receber aquilo, porque aquilo vai transformar a vida de Davi de uma maneira extraordinária. Através daquela unção, através daquele óleo que vai ser derramado sobre a cabeça de Davi. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que estava em Saul, presta atenção aí para mim, até derramar o azeite, o Espírito de Deus estava onde? Em Saul. O poder de Deus estava onde? Em Saul. Quando é derramado o azeite na cabeça de Davi, ele vai falar que o Espírito de Deus sai de Saul e se apodera de quem? De Davi. Ele sai de um lugar onde ele está, que não é mais o lugar dele, porque quando a unção é derramada em uma pessoa, então o Espírito de Deus sai de lá e entra na pessoa de quem? De Davi. Ele deixa aquele lugar. Mas por que não entrou antes? Por que isso não aconteceu antes? Por que Deus não simplificou as coisas? Presta atenção. Perceba que quando Deus dá a ordem para Samuel sair com o azeite na mão, carregando essa substância, surge uma preocupação em Samuel. A preocupação de Samuel é: se Saul me vê carregando esse azeite, como um profeta carregava o óleo, irmão, porque ele ungir alguém. Glória a Deus. E a preocupação de Samuel, quando Deus fala assim, ó, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de
vim para sacrificar ao Senhor. Samuel falou assim: Deus, veja bem, o Senhor está mandando eu ir até a casa de Jessé, ungir um rei lá, tudo bem. Só tem um problema. Qualquer um na cidade que vê eu andando com uma garrafa de azeite, com um vaso de azeite na mão, vai saber que eu vou ungir alguém alguma coisa. E a notícia vai chegar nos ouvidos de Saul, e Saul vai mandar me matar. Presta atenção. Você sabia que existia uma maneira de Saul impedir Davi? Sabia que tinha uma maneira? Sabia que tinha uma maneira de Saul impedir que Davi reinasse? Diga assim: depois da unção, não tem como impedir mais. Mas antes da unção tem. Se Saul mata Samuel e a unção não chega até Davi, o Espírito de Deus também não vem até Davi. O poder de Deus também não vem até Davi. Davi não ia ser rei. É por isso que Satanás, o objetivo dele é te impedir até o dia que você tiver para ser ungido. Porque depois que você for ungido, meu irmão, acabou. Não tem mais como impedir que aconteça na sua vida. Mas se essa unção não chega em Davi, ele nunca ia ser rei de Israel. E Deus sabia disso, que o que Samuel estava falando tinha fundamento. E Deus então elaborou um plano para disfarçar a ira de Samuel até Davi, até Jessé. Deus falou assim: toma, para o seguinte, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Ele falou: numa mão você vai levar o vaso, na outra você leva a bezerra. Porque eu sei que as pessoas dão mais atenção ao que tem valor material do que ao que tem valor espiritual. Entre o vaso de azeite e a bezerra, o povo ia olhar para a bezerra e não para o vaso de azeite. Porque Deus sabe que os olhos do ser humano estão voltados ao que é material. A bezerra significa o bem material e o azeite significa o bem espiritual. Deus falou assim: você vai pegar uma bezerra das vacas, porque quando você passar carregando o vaso de azeite e a bezerra, ninguém vai olhar para o vaso, todo mundo vai olhar para a bezerra. Presta atenção, porque Samuel vai dizer assim, ó, versículo 2: porém Samuel, como irei eu? O que ele está querendo dizer assim? Senhor, como é que eu vou passar pelo meio do povo carregando um vaso de azeite? Como? Quem me vê vai correndo contar para Saul: olha, Samuel está carregando um vaso de azeite. Ou seja, está indo ungir alguém. Alguém vai dizer, ó, pois ouvindo Saul me matará. Por que ele está falando isso? Porque ele está querendo dizer o que para ele? Ele falou assim: ó, se Saul ouvir dizer que eu estou indo ungir alguém no lugar dele, ele vai matar. Ele não precisa nem ver que eu estou indo, basta ele ouvir que eu estou indo fazer isso, ele vai me matar. Quando Deus falou para Saul, através de Samuel, que tinha rasgado o reino da mão dele e já tinha escolhido um melhor do que ele, Saul então procurava saber quem era essa pessoa.
Saul passou a procurar saber quem é essa pessoa. Presta atenção, porque Samuel está sendo vigiado. O único profeta que tem nessa época é Samuel, e o único que pode ungir alguém a rei é Samuel, porque a unção tem que vir por intermédio da mão de um profeta para ter validade no mundo espiritual. E agora Samuel sabe que está sendo vigiado por quem? Por Saul. Por isso que ele fala assim, ouvindo Saul. Por que ele está falando ouvindo? Porque ele sabe que tem alguém olhando ele. E se esse alguém que está olhando ele é mando de Saul, porque Saul está sendo ameaçado. Saul foi ameaçado. Samuel falou assim, Deus já tem escolhido outra pessoa para reinar no seu lugar. O que Saul vai fazer agora? Saul não quer sair do trono, então Saul quer saber quem é essa pessoa. E só tem uma maneira de saber quem é essa pessoa: através de Samuel. Porque assim como Davi foi ungido através de Samuel, assim como Saul foi ungido através de Samuel, Saul sabe também que o próximo rei tem que ser ungido através de Samuel. Então Saul falou assim, é fácil para mim saber quem é essa pessoa. É só eu ficar de olho em Samuel. Se Samuel sair carregando azeite igual ele fez comigo, então eu sei que ele vai ungir o rei. Então é fácil. Ainda que eu não sei quem é essa pessoa, eu mato Samuel. E pronto, a unção não chega nessa pessoa. Se a unção não chegar, nunca vai ser rei. O objetivo do diabo é impedir que você receba o que é de Deus. O objetivo de Satanás é esse, é impedir que você receba aquilo que é de Deus. Porque depois que recebe, não dá para fazer mais nada. Satanás não tem mais como parar. Samuel está sendo vigiado por Saul. É por isso que ele vai falar assim, ó, se Saul ouvir que eu peguei o vaso de azeite e estou indo, ele vai mandar me matar. E aí Deus falou assim, ó, Deus conhece os olhos do ser humano. Deus falou assim, ó, fala o seguinte, Deus então vai elaborar uma estratégia, um plano. Deus falou para Samuel, fala o seguinte, pega uma bezerra das vacas em tuas mãos, e se alguém te perguntar alguma coisa, onde você vai falar assim, ó, eu vim sacrificar o Senhor, eu vim fazer um sacrifício ao Senhor. Porque ninguém vai olhar para o vaso, todo mundo vai olhar para a bezerra. E Samuel pega uma bezerra e dá outro vaso, e vai passando. E que agora quem está de olho em Samuel pergunta para ele onde você vai. Ele falou assim, eu vou sacrificar o Senhor. Alguém corre até Saul e fala, ó, Samuel saiu. Ah, saiu? Foi aonde? Mas saiu carregando o quê? Saiu carregando uma bezerra. Ah, então ele foi fazer um sacrifício. Mas na verdade ele tinha ungido o rei de Israel. Diga assim, a unção precisa chegar até Davi. Ela tinha que chegar até lá. Glória a Deus. O que Samuel está carregando na mão é algo precioso e tem que chegar até Davi. Tem que chegar até o Senhor, até Davi. E quando essa unção chega até Davi, que ela é derramada na cabeça de Davi, acontece algo no mundo espiritual. Diga assim, a unção derramada no mundo físico vai mover o mundo espiritual. Quando a unção, quando o óleo toca a cabeça de Davi, o Espírito Santo sai e vem direto em Davi. Glória a Deus. Diga assim, o azeite marca o local onde o Espírito vai vir. O azeite marca o local. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ele volta para Ramá, sua cidade.
Presta atenção que para Deus começar a grande obra na vida de Davi, precisou primeiro derramar o óleo sobre Davi. Senão, nada feito. Não é de qualquer maneira que Deus faz as coisas. A Bíblia vai dizer que quando Samuel chega nessa cidade, carregando óleo, a Bíblia vai dizer que os moradores da cidade saem em direção a Samuel. E eles perguntam para Samuel assim: ó, é de paz a tua vinda? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque o capítulo antes, capítulo 15, no verso 32, Samuel mata um rei, a espadada, despedaça ele, de frente a todo Israel. O povo sai tremendo para falar com Samuel. O povo sai tremendo para falar com Samuel. O povo teme Samuel, mas Saul não. Saul, na verdade, oferece perigo a Samuel. Você vê que quando Samuel chega em Belém, o povo sai tremendo. Mas quando ele sai da casa dele, ele fala para o Senhor assim: se Saul ouvir dizer que eu estou indo levar essa unção até a casa de Jessé, ele vai me matar. Jessé tinha 7 filhos, Davi é o último, é o caçula. Se Saul soubesse, presta atenção que esse negócio que vai ser feito, ele vai ser feito em segredo. Deus vai fazer isso na vida de Davi em segredo. E Saul não descobre que Davi é o rei de Israel. Saul não descobre. Até o dia que Davi e Saul vêm entrando na batalha, depois que Davi já derrubou Golias, Davi passa a fazer parte do exército de Israel. E aí as mulheres entram um cântico que fala que Davi matou os seus 10 milhares e Saul só os seus milhares. Naquele dia, Saul ficou sabendo que Davi era a quem Deus tinha escolhido. E Saul começa a tentar matar Davi, mas agora não dá mais, porque a unção, diga assim, a unção não vai permitir ninguém te derrubar. A unção não deixa ninguém te derrubar. As pessoas podem bater, falar mal, xingar, fazer o que quiser, mas você vai continuar de pé. As pessoas vão passar e ver com você continuando de pé. Elas vão falar: meu, o cara não cai, o cara não cansa, o cara não está sempre lá. E elas não vão conseguir te derrubar, porque a unção que você recebe, ela não deixa você cair. Ela não permite ninguém te derrubar. Mas antes dela, antes de você receber ela, diga assim: antes, o diabo vai fazer tudo para não permitir ela chegar em você. Perceba que o projeto do diabo não era destruir Davi antes da unção, era não deixar que a unção chegasse nele. Porque depois que a pessoa recebe a unção, a vida dela muda, as coisas mudam, a vida de Davi vai mudar de uma forma radical. O rapaz que era cuidador de ovelhas vai gladiar, batalhar com o maior gigante daquela época. O garoto que cuidava de ovelhas vai derrubar o maior inimigo de Israel, Golias. E ele não derrubou Golias porque ele é forte, porque ele é esperto, é porque a unção que está nele não vai deixar ninguém derrubar ele. Muito pelo contrário, ela vai derrubar quem se meter no caminho dele. É isso que a unção de Deus faz. Ela não deixa ninguém te derrubar, e ela derruba quem vem contra você. Não é por causa da mira de Davi, não é que Davi tinha mira boa.
é porque Davi era ligeiro, sabia jogar pedra que ele derruba Golias. Não. É porque o que estava nele, o que ele recebeu lá na casa do pai dele, a unção que veio sobre ele não pode cair e nem deixar ele cair. E todos que vêm contra ele vão ser destruídos, derrubados, todos. Davi não vencia suas guerras porque ele era o cara. Davi não derrubava os seus inimigos porque ele era o cara. Davi derrubava os seus inimigos porque a unção que estava nele fazia esse efeito contra os inimigos. Davi não tinha a menor vantagem fisicamente sobre Golias.